Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E a pergunta que não quer calar, o que de fato aconteceu com Daniel Mastral? Eu já fiz um vídeo, inclusive um dos mais completos aqui da internet, inclusive mostramos também um vídeo de segurança de uma câmera muito próxima ao lugar onde ele ceifou a própria vida, onde mostra ele descendo do carro com alguma coisa na mão que parece muito com uma arma, certo? Então eu recomendo que você veja esse vídeo, eu dei a minha opinião ali, vou reforçar alguns pontos daquele vídeo nesse vídeo aqui. Mas antes eu queria falar sobre esse camarada aqui, que foi o responsável pela aquela cerimônia, né? Aquele absurdo, aquela blasfêmia que a gente viu nos Jogos Olímpicos, né? Aquele absurdo ali. O nome daquele camarada ali, ele é o diretor de cerimônia, foi ele que idealizou, né? Dos Jogos de Paris, e o nome dele é Tomás Joly, certo? Esse mal acabado aí que você tá vendo, esse camarada foi o responsável por idealizar aquilo. E é claro que aquilo revoltou muitas pessoas foram xingá-lo, inclusive, nas redes sociais dele, e ele disse que estava com medo de ceifarem a vida dele. E aí o que é que a esquerda faz? Ela usa uma das suas armas mais baixas, que é espalhar fake news. Como é que eles fazem? Eles montam essa fake news e dão para aquelas tiazonas do Zap. As tiazonas do Zap acham que é uma notícia verdadeira e sai distribuindo para todo mundo. Então eles passaram que um raio teria caído na cabeça dele, e um monte de gente compartilhando, alguns grupos conservadores inclusive falando isso. Olha, caiu um raio, tá vendo? Com Deus não se brinca. Eu já falei para vocês, a presença de Deus foi forte ali, né? Faltou energia, isso sim é verdade, isso sim é fato, né? A história que caiu um raio na cabeça desse camarada é mentira, certo? É boato, criado pela própria esquerda e solto, né? Porque eles entram nos grupos conservadores, criam perfis falsos, entram e olha o que é que eu fiquei sabendo, eles mesmos fazem a montagem, certo? Então aquelas tiazonas do Zap nem sabem fazer montagem, mal sabem mexer no celular, elas acreditam, elas não checam fonte, elas vão, aqui, sai distribuindo, compartilhando aquilo. E é isso que eles querem para quê? Para ter legitimidade de criar essas leis para te censurar, para calar a nossa boca. Porque estão fazendo fake news, estão mentindo, estão fazendo discurso de ódio. Então, não caia nessa, preste atenção, procure sempre saber quem disse isso, de onde saiu isso, tá certo? E se realmente é fato. Então não caiu raio na cabeça dele. O que aconteceu, e a gente fez matéria aqui, foi faltar energia ali na Europa. Acho que no quinto, quarto dia começou a chover forte lá em Paris. E aí a cidade inteira ficou sem energia, apagou-se toda. A igreja, no seu ponto mais alto, essa sim continuou com energia. Aquele bairro onde tinha aquela igreja continuou com energia. Inclusive outros youtubers dizendo, não, é fake, não era só a igreja que tinha não, o bairro todo tinha. Certo, mas era o bairro mais alto que tinha essa igreja no seu ponto mais alto. Então, de qualquer parte de Paris, como eu mostrei no nosso vídeo, você via aquela igreja ali, deixando bem clara a mensagem de Deus, que o único caminho que traz realmente a salvação é o de Deus, é o de Cristo, não tem outro. Ponto final. Foi isso a mensagem que foi passada para aqueles que são bons entendedores. Para aqueles que não são, meu irmão, não tem jeito, tá certo? Agora, sobre o Daniel Mastral, tem um vídeo aqui dele, meu irmão, que deixa claro que ele tinha vários planos, inclusive ele fazendo a propaganda desses planos, deixando claro que ele não queria perder a vida. Ele não estava pensando em fazer isso, porque era um cara cheio de planos, aquele Vic Vanilla, né? Vanilla, eu acho que é isso o nome, Vic alguma coisa. Ele falou claramente também que ele tinha esses planos, que estava falando com ele para desenvolver outras redes sociais. Então, para mim e para muitos aqui, o Daniel Mastral jamais ceifaria a própria vida, até porque ele também tinha já casos desse na família. Acredito que ele não faria isso, né? Se ele realmente se converteu, aí é que ele não faria, mesmo que isso é um pecado mortal para os cristãos. Eu já falei disso inclusive aqui, o pessoal, mas eu não concordo. Então você não é cristão, meu irmão. Está escrito na Bíblia que todo pecado contra a carne será perdoado, tem perdão, vai ter julgamento. Mas os pecados contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, é condenação direta. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Então não precisa dizer mais nada. Não vem com essa aqui, não tem essa, certo? Deus não perdoa, ponto final. Pois eu não concordo. Então não siga Deus, né? Vai procurar o outro que aceita tudo. É fato, né? A gente tem que parar com essa de querer passar pano para tudo. E aí eu tenho esse vídeo aqui do Daniel Mastral com esses planos, né? E para mim, embora tenha sido o próprio Daniel Mastral que se machucou, né, que provavelmente a gente colocou um vídeo, se você não viu o nosso vídeo, veja esse aí, tem um vídeo da câmera de segurança, repito, dele descendo do carro com alguma coisa na mão que parece muito ser uma arma, certo? Agora, eu vou levantar mais dois pontos fora esse, meus irmãos, eu quero que você preste muita atenção agora, né?
nesse vídeo aqui que deixa claro que ele tinha planos para o futuro. Então, fica mais claro e evidente que ele não estava com intenção de ceifar a própria vida. E eu também digo isso. Eu acho que ele estava possuído, tenho certeza disso, e também vou reforçar esse ponto aqui. Vamos ver juntos aqui logo. Mais adiante, eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito. Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, né? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui, né? Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. Tema esse que a gente vai falar melhor no seminário dia 31 de agosto de 2024, presencial. Vamos passar um dia inteiro lá no Vale da Bênção. Para quem não conhece, Missão Antioquia, né, fundada pelo pastor Jonathan, um grande amigo. Eu morei lá no Vale da Bênção por um ano, quem leu minha literatura sabe. E um solo sagrado, maravilhoso, né? Então eu peguei esse trecho de vídeo aqui no canal Cristão Também Pensa, tá certo? Esse vídeo inclusive é bem longo, ele tem 17 minutos. Recomendo que você assista. Então você ouviu aí, o cara tava falando com alegria, tinha planos para o futuro, né? Aqui a entrada seria R$150, então coisa também que ia gerar lucro para ele. Era um cara que estava, né, produzindo, era um cara que estava decolando. Então não venha me dizer, não, mas o cara estava numa situação, porque hoje em dia tudo que acontece, principalmente envolvendo o ceifamento de vida, já colocam logo para né? Já é aquilo, tem que ser isso, não tem outra explicação. Só que possessão demoníaca sempre existiu, meu irmão. Se você é cristão e não acredita na possessão demoníaca, então você não é cristão, porque o maior exorcista do mundo que já pisou nessa terra foi o próprio Cristo. Ou você acha que ele expulsava o quê das pessoas? As pessoas procuravam ele, os endemoniados. Foram tantos, os casos que estão descritos ali na Bíblia são só alguns, porque eram milhares. Essas entidades, quando Cristo colocava o primeiro pé naquela cidade, já sentia logo a presença dele, já se manifestava. Isso é uma coisa nítida para qualquer um que consegue compreender, né, as escrituras. Então, não tem como a pessoa ser cristão e não acreditar nisso. Para mim, quando você lida com essas coisas, quando você entra no mal, meu irmão, a cobrança em cima de você é muito grande. E não quero julgar aqui, mas o Daniel Mastral tá junto, né, ele que se converteu, tá junto com uma pessoa que se diz satanista. É uma coisa muito séria, meus irmãos, porque embora o Vic Vanilla já tenha gravado vídeo dizendo que foi um infiltrado, que não sei o que ele é cristão hoje em dia, cara, você vê nele que não é bem assim, né? Você vê que não é bem assim. Inclusive ele ainda continua com a fama que ele supostamente conseguiu com o satanismo. E eu já falei para vocês disso também nessa questão. Você não pode dizer, olha, eu me arrependi, e continuar com os frutos do seu pecado, do seu roubo, né? É o camarada, roubei 1 milhão aqui, me armei, agora eu não roubo mais, conheci a Cristo, sou rico, graças ao roubo que fiz, mas contrido com Deus. Meu irmão, você continua sendo um ladrão, você não é contido com Deus, você está longe disso. Você precisa primeiro abrir mão desse dinheiro maldito que você fez, se tem como devolver, devolva, se não tem como, distribui em caridade para as pessoas, porque ele é maldito. Você precisa torná-lo uma bênção. Ou devolve para quem você roubou, ou você transforma aquilo em bênção na vida de outras pessoas. Você não pode ficar com essa grana. Ah, mas a minha vida toda foi feita em cima disso. Então pronto, você está colhendo os benefícios. Você já está sendo pago agora, em vida, né? Então não queira ainda esperar vida eterna. É esse o ponto. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é a verdade. E aí o Daniel Mastral, que estaria arrependido, se junta com um camarada que, mesmo que tenha deixado de ser satanista, continua colhendo os frutos do satanismo. Toda a relevância, as pessoas chamam ele por isso. Então é muito estranho, meu irmão, muito estranho mesmo, certo? E se isso realmente que eu estou falando tem algum fundo de razão, e é polêmico o que eu estou falando, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade hipócrita, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não tenho parceria com ninguém, não conheço esses caras, certo? E eu faço o meu aqui, só isso. Então, para ele estar junto com um camarada que tem todos esses benefícios vindos do satanismo, é muito estranho. Para mim isso abre uma brecha que para um demônio é o suficiente para entrar na vida do cara de vez, né?
Então, para mim, se de fato aconteceu algum tipo de possessão, essa pode ter sido uma das brechas. Ele disse que se juntou com aquele cara, os dois trocaram informação. Ninguém sabe também se foi feita alguma invocação em cima disso. Eu não sei, não estou dizendo que foi, estou dizendo que ninguém sabe, né? Se de fato pararam de mexer com isso de vez. Outro ponto também que a gente não pode deixar, né, de levar em consideração, é o Daniel Mastral ter saído com uma arma do carro. A gente não pode dizer 100% de certeza, como você viu no vídeo, que era uma arma, mas parece muito, né? Se de fato ele tivesse sendo ameaçado, ele poderia estar usando essa arma para se defender dessas ameaças? É uma hipótese, né? Eu acho que o que a polícia deveria saber era quem estava ameaçando ele. Essa seria uma causa muito interessante. Agora, se de fato foi tudo forjado, família, porque uma coisa que eu fiquei um pouco cismado foi a forma como a câmera balança, sabe? Eu vou colocar a imagem de novo aí, você deve estar vendo enquanto eu estou falando. Quando o Daniel Mastral está ali manobrando o carro, você vê que a câmera balança. Não é muito típico de câmera fixa. A gente faz análise direta aqui de imagens de câmera de segurança e não tem esse balanço. Essa tem. Então parece que tinha alguém gravando, né? Mas foi dito que era uma câmera de segurança. Para forjar um crime desse, se for uma grande organização por trás, seria muito fácil, né? Porque primeiro eles têm membros em todas as esferas de poder, da pequena à grande. Não vou colocar nomes aqui. Raciocínio, eles têm influência e têm membros em todas as esferas de poder. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Então se o Daniel Mastral sai com alguma coisa e alguém tomou isso dele e usou contra ele mesmo, quem faria o veredito se isso realmente aconteceu ou não é justamente quem possa estar no meio disso. Aí a gente lembra daquele caso que eu já falei com vocês. Não estou dizendo que foi isso, estou dizendo é uma hipótese. Como dizia já o Chaves, é um supositório. Certo? Isso aqui é só um supositório. Teve aquele caso do imigrante, né, que entrou lá do Rio de Janeiro, da praia de Ipanema, que entrou em confronto com mais 3 cidadãos também que frequentavam um certo bar onde ele era garçom, né? E houve uma briga. Acabaram batendo tanto no rapaz até ceifar a vida dele. Vocês lembram desse caso, né? Então procurar aí no Google. E aí, esse camarada que perdeu a vida, segundo a família dele, teve os seus órgãos roubados, justamente do IML. Aí a imprensa questionou isso e o IML disse que não aconteceu. E aí fica realmente complicado, porque se você acusa uma pessoa e você vai tirar a prova justamente com a pessoa, quem é que ia arrumar em sã consciência as provas contra si mesmo? Se houve realmente roubo de órgão, seria o ladrão que iria confessar que realmente roubou? Então assim, família, eu não sei, parece que a inteligência sumiu, evaporou da cabeça das pessoas, porque não faz sentido, né, quando você para pensar. É uma coisa realmente complicada, né? Ali, se realmente quisesse ver se faltava algo no cara, tinha que levar para outro instituto, né, totalmente diferente, que não fizesse parte, para realmente fazer essa análise e ver se faltava algo no corpo do cara. Então, se o Daniel Mastral estava mexendo com alguma coisa realmente muito grande, e essa coisa, e eu falei também no nosso vídeo, assista esse nosso vídeo, né, que eu mostrei outro vídeo aqui, que fizeram um ritual de frente a uma delegacia em uma igreja. Tem a igreja, a delegacia atrás, no monte mais alto, e os caras fizeram um ritual ali. Tinha até viatura parada com a luz ligada. Parece até que estava fazendo a proteção dos caras. Já faz uns anos, foi em 2020 que isso aconteceu aqui na minha cidade. Porque, já repito de novo, essas pessoas aí, essas seitas, tem gente grande no meio envolvida, certo? O Lázaro mesmo, ele era só um peão, um capacho dessa galera. Então, não posso ir mais além disso. Se de fato Daniel Mastral mexeu com gente assim, não seria difícil, né, forjar um suposto autoceifamento. Não seria difícil, porque é eles mesmos que constatam o negócio e eles mesmos dão um veredito. Ó, o resultado é esse aqui e acabou. É como Clodovil. Clodovil bateu a cabeça, um afundamento craniano, sendo que tudo no quarto dele era extremamente confortável, inclusive o piso. Tinha um carpete de 20 centímetros. 20 centímetros. O carpete do cara. Então não tinha nem onde ele afundar esse crânio. Tem o depoimento da
empregada doméstica da casa de confiança, né, que disse também que estava remexido, como se tivesse tido ali uma luta corporal, né? Mas a polícia disse que foi acidente e acabou. E aí, meu irmão? Enfim, né? Vídeo polêmico, a gente levantou diversas possibilidades aqui, meu irmão. E aí fica com você. Você agora é o juiz. Você tá com um martelão aí na mão. O que é que você acha? Deixa aí teus comentários. Infelizmente, uma grande perda, né? É isso, meus irmãos. A gente que está aqui batendo de frente todo dia, eu vejo o que a gente passa, né? Às vezes eu mesmo não fico aqui. Eu recebo ameaça direto. Vamos fazer isso, vamos pegar você, vamos denunciar. Eu digo, venha-se embora. Porque aquele que está por trás de mim é muito maior do que qualquer um de vocês. E como está escrito, se o cristão é verdadeiro, se a gente está fazendo as coisas ali com boa intenção, ainda que a gente perca a nossa vida, nós a ganharemos. Então, eu já estou no lucro. É igual o Constantino, lembra? No filme do Constantino tem aquela parte ali que o demônio já vai levar ele, né? Dizem, faça um pedido. Aí ele pede que ele salve a alma do outro, né? Da moça. Eu quero que você tire do inferno essa alma aí. É o demônio trouxa. Não, beleza. Né? É isso que você quer? Beleza, eu trago ela agora. Aí devolve aquela alma. E aí quando ele tá arrastando o corpo do Constantine, fica cada vez mais pesado. Ele não consegue, né, pegar o Constantine, porque ele se sacrificou por outra pessoa, né? Então é bem interessante, eu acho que é isso, né? Eu chego a meio quando eu falo essas coisas, mas é isso. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!